Não, pra ficar lá. Não, vai lá, que daí eu... Eu dou 30 minutos. Tá repetindo. Ok? Então vamos lá. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na casa da irmã Noemi, fazendo aqui essa transmissão ao vivo da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na casa da irmã Noemi, fazendo essa transmissão ao vivo da Escola Bíblica Dominical. E hoje estão aqui reunidas as 3 professoras que estarão fazendo aqui uma síntese da lição, a última lição desse trimestre. Estará aqui a missionária Joana, a missionária Genival e também a irmã Noemi, graças a Deus, que estarão ministrando aqui nesta manhã uma palavra para todos nós. Queremos estar fazendo você aí na sua casa, que esteja nos acompanhando, em nome de Jesus. Senhor nosso Pai, na sua presença nesse momento, louvamos o seu nome, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu grande amor manifestado a nosso favor. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela tecnologia, meu Pai, que o Senhor preparou, estar transmitindo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Nós te pedimos, ó Deus poderoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os lares, as famílias, que a bênção do Senhor esteja, meu Deus, sendo derramada sobre a nossa nação, e que o Senhor age, meu Deus, pelo poder do seu nome, suprindo as necessidades espirituais, meu Deus, e materiais de cada um. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe as servas, meu Deus poderoso, nesse trabalho que estarão fazendo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Está um pouco as servas de Deus. Nós queremos cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor. E nesta manhã nós estaremos aqui falando da nossa lição de número 13, que é o relacionamento do cristão, Deus e a família. E nesse trimestre nós tivemos a oportunidade de estarmos estudando assuntos maravilhosos da Palavra de Deus, que nos trouxe um elevo espiritual muito grande. Nós aprendemos muito nesse trimestre, graças a Deus. E iniciando aqui, porque nós não queremos fazer uma transmissão muito longa, os objetivos da nossa lição é falar sobre a relevância do relacionamento com Deus, ensinar os níveis de relacionamento com Jesus e mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Então, nós sabemos que Jesus, ele teve um relacionamento em 3 níveis. Ele teve um relacionamento com a sua família terrena, ele teve um relacionamento com seus discípulos, e ele teve um relacionamento com Maria e José, seu pai e sua mãe. Então, na nossa vida também não é diferente. Jesus, ele deixou esse exemplo muito grande. E vamos ver aqui os versículos base da nossa lição, que está em Lucas capítulo 2 e verso 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Lucas 12, 52 e 53. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. No verso 53, o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E Lucas 14, o verso 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e sua mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele deixou para nós, não é para que nós abandonássemos a nossa família,
os nossos entes queridos, mas que nós amássemos mais a Deus em primeiro lugar e depois vir a nossa família, né? Porque Jesus, ele deixou um exemplo de relacionamento, né? O relacionamento do cristão, ele deve ser entre de Deus e a família. Então, Deus em primeiro lugar e depois vem a nossa família. Em todos os níveis da sociedade se vive hoje uma crise moral e familiar. E isso dificulta os relacionamentos do cristão com Deus e com a família. Muitos são os problemas: divergência de pensamentos, falta de diálogo para soluções fáceis e crises emocionais sem justificativa. Então, nos dias atuais, cada um está buscando interesses pessoais sem contemplar a família. Qual a solução para os relacionamentos da família cristã? Qual seria? A Bíblia Sagrada, né? No Salmo 128 ensina os relacionamentos da família cristã em vários ambientes. Respeito ao próximo, no trabalho, no lar, com Deus, com a sociedade e onde estiver, que sejamos instruídos por Deus nos relacionamentos. Então, nós temos que colocarmos Deus em primeiro lugar nos nossos relacionamentos. Na nossa revista, ela tem um ponto de partida. E nesse ponto de partida diz assim, ó: Deus deve ser prioridade em nossos relacionamentos. Será que nós temos, irmãos, colocado realmente Deus como primeiro lugar nos nossos relacionamentos? Fica aí, né, a pergunta. Se realmente nós temos colocado Deus em primeiro lugar. E no tópico 1, na nossa lição, diferentes níveis de relacionamentos. E aqui diz assim, ó: Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. Então, Jesus deixou esse parâmetro, né, para nós. E então, assim, a pergunta que eu queria fazer aos nossos ouvintes: se você passa pouco em tempo, você passa pouco em casa? Se você passa pouco tempo em casa, esse tempo tem sido um tempo de qualidade? Você tem gasto com qualidade o seu tempo? Então, no tópico 1, passamos agora para o tópico 1. Jesus e a sua família terrena. Jesus, ele experimentou em sua passagem na terra, na forma de homem, Filipenses 2:8, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo, também neste nível de relacionamento. Ele teve um relacionamento, né, com a sua mãe, né, com a sua família, com seus irmãos. E aí ele diz assim, o verso que nós lemos na introdução, Lucas 2:51, é importante que a sujeição de Jesus aos seus pais terrenos. Lá, nós lemos lá que Jesus, no verso Lucas 2:51, que ele era sujeito à sua mãe, aos seus pais. Então, no verso Lucas 2:51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Jesus, ele, nesse âmbito de relacionamento com sua mãe e com sua família, ele deixou um exemplo muito grande para nós, que nós possamos estar seguindo, né, esse relacionamento de filho para pai e mãe que Jesus nos deixou. No tópico 1.2, o relacionamento de Jesus com Maria e José. É necessário enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus, que veio a circuncisão. Eles tiveram esse cuidado de seguir a lei. Levaram ele no 8º dia para apresentar no templo, para o Egito e retorno, na formação de uma profissão, instrução religiosa e entre outros. Então, é um exemplo para os pais de hoje.
Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais, enquanto não tinha chegado o tempo de seu ministério, um exemplo para os filhos, né? Jesus, nos 18 anos, não relata nada dos 18 anos, primeiros 18 anos da sua vida, não relata. Mas ele esteve ali, presente na sua família. Ele aprendeu uma profissão, ele conviveu com seus pais. E o importante é que em João 19, 25 a 27, nos mostra que Jesus foi um verdadeiro exemplo de filho. No momento da crucificação, ele pede ao seu irmão para que cuide da sua mãe. Então ele demonstrou um cuidado muito especial, né? E no tópico 1.3, o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Todos que ouviam a palavra de Jesus obedeciam e criam nele como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Então, nesse nível, com seus discípulos, os discípulos eram considerados por Jesus como sua família. Em Lucas 8, 19 a 21, Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Nós somos a família de Deus. Então, assim que já não sois, Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós, aqui fechando esse primeiro tópico, né? O que nós aprendemos? O exemplo de Jesus nos 3 níveis, né? Ele, no primeiro nível, Jesus e a sua família terrena, o relacionamento de Jesus com José e Maria e o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Então, que nós possamos seguirmos esse exemplo, porque o nosso Senhor Jesus, Ele deixou para nós esse grande exemplo. Vou passar agora para a missionária Joana, para a segunda parte da nossa... para a missionária Genival, desculpa, que vai fazer a segunda parte. A paz do Senhor para todos. E eu fiquei aqui com o tópico 2, que vai falar sobre o cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivemos. A família, ela é uma instituição divina. Cada um de seus membros deve fazer a sua parte a fim de promover a felicidade, a integridade e o fortalecimento da união familiar e desempenhar sua missão bíblica para a glória de Deus. Então, a família, claro que existe um lar cristão que não seja harmonioso, mas devemos estar onde? Debaixo da palavra, buscando orientação na palavra de Deus, para que possamos nos orientarmos. O tópico 2.1 diz a importância da coerência. O termo coerência, ele significa harmonia, né? O cristão é chamado para viver em coerência. Então, nós temos que viver de acordo com a palavra. Aquilo que pregamos, ela tem que ser vivida por nós dentro da nossa casa. Então, a família, ela precisa de coerência, né? Ouvir a palavra do Senhor e chegar na sua casa e ser coerente. Mas o próprio Jesus, ele passou por isso. Seus irmãos não acreditaram em Jesus, quando ele se revelou que ele seria o Messias, que ele era o Messias. Os seus irmãos não acreditaram nele. Jesus também, ele repreendeu os fariseus, que está lá em Mateus 23:3, depois você pode ler. Ele disse que ouvisse tudo o que eles mandavam, o que eles falavam, o que ele mandasse, mas não fizesse o que eles faziam, porque eles não viviam daquilo que eles estavam falando ali naquele momento, né? Colocavam uma carga muito pesada no povo, mas eles mesmos não faziam. Então o próprio Jesus, ele passou por isso. E então a igreja, né, não é diferente. Às vezes a família está na igreja, o pai é de um jeito, chega em casa ele é outro. A mãe muitas vezes é uma bênção na igreja, chega em casa é grosseira, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Prega uma coisa e vive outra. Isso é chamado de
incoerência e leva as pessoas a afastar da fé. Temos que tomar muito cuidado. Aí a família está ali e vê tudo aquilo ali que aquela pessoa ouve a palavra, na igreja ela é de um jeito e chega em sua casa ela é totalmente diferente. Então isso dá uma incoerência. E aí nós temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Também a Bíblia fala que é para a gente governar bem a nossa casa. Essa palavra governar aqui não é governar com autoritarismo, mas sim liderar, gerenciar a própria casa. Esse governar aqui, ele vai influenciar. O governar que o Senhor quer é influenciar, né, aqueles que não conhecem o Senhor. Então, não é a própria palavra de Deus diz que aquele que não exerce a piedade, principalmente quando a sua família negou a fé, é pior do que o descrente. Está lá no 1 Timóteo 5, 4 e 8. Se você ler, você vai achar tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, o governante da casa, ele tem que exercer com coerência, de acordo com a palavra de Deus, debaixo da palavra, da orientação da palavra do Senhor. O tópico 2.2. Quando a família não se converte, o cristão também é chamado a preservar na fé em Cristo e no testemunho perante suas famílias por intermédio da conduta dentro do lar e no convívio das diversas ocasiões. Então, você é um servo de Deus que não converte. Então, o que você tem que fazer? Perseverar, procurar ficar sempre na presença de Deus, para que aqueles que estão de fora possam ser alcançados pela fé e possam ser buscados pelo Senhor Jesus, através da sua conduta, né? Então, a gente tem que buscar mostrar uma conduta de acordo com os critérios da palavra do Senhor. O próprio Jesus, né, eu já disse anteriormente que ele passou por isso pela sua família, que não passou a acreditar nele. Então, mas Jesus não desistiu do plano que Deus tinha para ele. Mesmo que a sua família não acreditando nele, ele continuou com o plano do Pai. E é isso que nós temos que ter como referência, que Deus tem um plano para cada um de nós na nossa vida. Então Jesus poderia ter desistido. Se a própria família dele, a própria casa dele não acredita nele, então, mas ele não, ele continuou com o propósito do Pai. E que nós possamos continuar com o propósito de Deus em nossas vidas, para viver os planos que Deus tem para nós. Então, depois a gente vê mais na frente que 2 dos irmãos de Jesus, eles se tornaram os principais ali da igreja primitiva, né? Tiago e Judas. Se você ler, você vai ver. Então, o papel nosso é perseverar e viver o plano de Deus, né? Mesmo que, para que as pessoas vejam as mudanças em nossas vidas, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Agora nós vamos passar para o tópico 2.3. Casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, um mundo vindouro, não haverá casamento. Isso está lá em Lucas 2, 27 a 40. Se você ler, você vai encontrar. Mas o foco da nossa lição é: o casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Jesus neste mundo. Então, por que o casamento é uma instituição que vai contribuir para a santificação? Lá no livro de 1 Coríntios 7, 2 e 5, vai estar explicando. O apóstolo Paulo, ele explica que o casamento é um instrumento na vida para a santificação, por causa da prostituição. Está lá no verso 2, ele fala sobre isso. Então, o casamento ele se torna um instrumento de santificação por causa da prostituição. Que cada esposo tenha a sua própria esposa e a esposa tenha o seu próprio esposo. Então, isso é para a santificação. E também
também ainda fala mais lá no verso 5, que é para que Satanás não vos tente. Então, se você tem sua esposa, né, tem o seu esposo, Satanás não venha tentar você. Então, o casamento, ele é esse instrumento para essas duas coisas, né? Então, não significa que os discípulos de Cristo, alguns não vão se casar. Na igreja, há algumas pessoas que não quis casar. Então, tanto serve para os casados, como para os não casados, permanecerem na presença de Deus, como foi dito aqui no início. O importante é o relacionamento com o Senhor, né? O relacionamento com Deus. Então, o objetivo dessa lição é que cada solteiro, casado, tem que viver agradando a Deus, né? Então, não significa que você, sendo casado, você não vai passar por tentação. Você passará sim, mas você tem um escape, né? E eu gostaria de estar lendo aqui um comentário do comentarista da escola, da revista, que diz assim: estou convencido de que o casamento não é mais honroso do que o celibato. Felizes são aqueles que, casados ou solteiros, descobriram que a felicidade não se encontra na união de um casal, mas em um relacionamento com Deus. Fomos chamados por Ele para sermos amados, quer casados ou solteiros. Então, não importa, sendo casado ou não, é necessário ter um relacionamento com Deus, que Ele nos chamou para a felicidade. Então, nesse tópico eu ensinei que o relacionamento do cristão com a sua família precisa levar em conta a realidade diária e estar debaixo da orientação contida na palavra de Deus. Amém? Agora eu vou passar para a missionária Joana, que vai ficar com o tópico 3. A paz do Senhor. Quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui finalizando esse trimestre, o qual Deus falou poderosamente conosco, principalmente nós que somos a família de Deus. E a nossa última lição, ela vem trazer uma tríade de relacionamentos. E nessa tríade vem falar do relacionamento do cristão, do relacionamento de Deus e da família. E nós ficamos aqui com o último tópico, o nosso relacionamento com Deus. Nesse tópico, o comentarista ele vem falar assim da importância de nós estarmos estabelecendo prioridade no nosso relacionamento. E essa prioridade, ela vem falar de algo principal, de algo que vem em primeira mão, de algo que vem assim, que a gente coloca assim como primícia. E essa primícia é o nosso relacionamento com Deus. Mas missionária, eu não vejo Deus, como eu vou ter relacionamento com Ele? Através da palavra dEle. Essa palavra aqui, que é a palavra do Senhor, e que lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que ela é viva e eficaz. Então essa palavra, ela vem nos mostrar como a gente tem um relacionamento com o nosso Deus. Aí o subtópico 3.1 vem falar do amor de Deus. Aí a gente ouve nesse mundo que nós estamos vivendo de amor. Eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo fulano. Mas a palavra de Deus, ela vai muito mais além desse amor que nós falamos aqui. A palavra de Deus, ela vem falar que um dia Jesus estava com seus discípulos e os discípulos estavam voltados para o amor, aquele amor cotidiano. E Jesus, então, olhando para eles, ele fala assim: olha, eu quero vos deixar um novo mandamento. Eu creio que naquele dia, naquele momento, aqueles discípulos devem ter ficado preocupados, assombrados. Mas como?
Um novo mandamento? Sim. E qual é esse novo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí os discípulos devem ter pensado, isso é fácil. Mas aí Jesus, que é sabedor de todas as coisas, ele disse assim, ó, e a segunda parte, amar o próximo como a ti mesmo. Amados irmãos, você que está nos ouvindo nesta manhã, nessa live, eu quero te dizer que nós precisamos de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o verdadeiro relacionamento que o ser humano vai ter com Deus. É amar o próximo como a si mesmo. É imprescindível ter nas nossas vidas, ter na nossa mente a resposta de Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala amarás o próximo como a ti mesmo, nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo. Agora é o momento de deixar fluir dentro de nós o amor pelo próximo. Nós falamos aí que amamos a Deus, né? Ontem mesmo estava vendo, quando a missionária Genivalda, ela nos exortou e foi muito bom. Porque no início que aconteceu essa pandemia, todo mundo falava no Face, nas redes sociais, de Deus. De repente começou essa outra segunda parte aí, de um atacando o outro, por causa que o político A, o político B fala isso e fala aquilo. E cadê o amor ao próximo? Agora é o momento de nós expressarmos o amor ao próximo, de nós não deixarmos a nossa prioridade, que é de amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou atacar o meu irmão, eu vou estar orando, porque Deus nos chamou para orar, para Ele poder colocar a mão de poder e curar o nosso planeta. Eu não vou falar só da nossa nação. E o subtópico é 3.2, o discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. E essa palavra aqui, ela parece ser contraditória, porque nós estamos estudando aí que temos que amar, mas aí o evangelista Lucas, ele vai nos explicar aqui que nós não podemos estar apegados a nada nesta terra que não seja o nosso Deus. Aí ele diz aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículo 37, que nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Então o Senhor Jesus, Ele exige dedicação do seu servo a Ele por completo. Se alguma coisa nesta terra está tirando o nosso foco, nós temos que deixar isso, porque um dia o Senhor vem buscar o teu povo. E o teu povo precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor tem que ser primícia nas nossas vidas. O Senhor tem que ser primícias. Se o Senhor for primícias, nada vai atrapalhar a nossa comunhão. Então, o discípulo, ele exige sacrifícios. Parentes e a própria vida precisa ceder lugar a ele. O primeiro lugar no coração do discípulo tem que ser o Senhor Jesus. E se você ainda, meu amado, minha amada, ainda não está nessa posição, muda a sua vida hoje. Coloque o Senhor como primícia na sua vida e você vai ver as coisas acontecer de uma forma maravilhosa. E o último subtópico 3.3 vem falar do expresso no referencial adotado. O que é esse expresso? Jesus, ele é o referencial na vida do cristão, como está lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao 33. Você pode conferir na sua casa depois. É interessante a gente estar notando que o resultado de uma vida cheia do Espírito de Deus, ela é comunicada
baseada no culto e na conduta do cristão. Você é um cristão que tem o Espírito de Deus na sua vida? Você é um cristão que está vivendo, procurando viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ditames da palavra do Senhor? Então você é bem-aventurado. Você tem um relacionamento abençoado com o Senhor. Você não precisa se isolar. Ah, ninguém me ama. Tem alguém que te ama. A palavra do Senhor lá em Isaías diz assim, lá em Isaías 49, verso 15, que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamentou, do filho do seu ventre? Aí o Senhor diz assim, todavia eu não me esquecerei de ti. Então, se você está se sentindo sozinho, se sentindo aí como se ninguém me ama, eu quero te dizer nesta manhã, existe um Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, e que fez o homem a sua imagem e semelhança, e que Ele te ama, e que Ele está pronto para estabelecer um relacionamento com você. Se você quiser, basta você falar com Ele, basta você se entregar à vontade dEle, e Ele vai estar te dando vitória. Ele vai se manifestar na sua vida. E esse relacionamento, amados irmãos, é algo maravilhoso, mas ele traz alguns quesitos que nós precisamos de entender: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência e instrução. Nós precisamos, amados irmãos, de estar vendo todos esses quesitos aí que o discípulo de Cristo, quando ele se entrega a um relacionamento prioritário com o Senhor, ele precisa de dessas marcas na sua vida, né? Então eu ensinei que é preciso estabelecer prioridades em nosso relacionamento, esse relacionamento com o Senhor Jesus, tendo como referencial o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a palavra de Deus. Sem esses requisitos, nós não conseguiremos. Mas é muito fácil. Talvez você está no seu lar e você está aí pensando assim, ah, mas é tão difícil, essa missionária está aí falando tanta coisa. Mas eu quero dizer que tudo isso vai acontecendo gradativamente na vida daquele que faz uma aliança com o Senhor. Então que você nesta manhã possa estar refletindo sobre tudo isso que nós falamos aqui. E a conclusão diz o seguinte: que o Espírito Santo venha nos priorizar, venha nos ajudar, venha nos ensinar a estabelecer um relacionamento com Deus, e esse relacionamento que ele venha refletir no nosso relacionamento com a nossa família, através da nossa conduta, nosso testemunho, ele precisa ser constante, para que nós possamos promover um ambiente saudável, harmonioso e glorioso da parte de Deus para o mundo. Então, a palavra do Senhor, lá em Mateus 6, diz que nós somos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. E aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Então, amados irmãos, essa palavra para a sua vida, que você possa cada dia buscar força do Senhor e melhorar suas veredas, porque nós estamos aqui nesta terra de passagem, e para nós morarmos no céu, temos que ter um relacionamento íntimo com o dono do céu. De outra forma, nós não conseguiremos contemplar a face do Deus Todo-Poderoso. Então, que o Senhor Jesus abençoe
as suas vidas, que o Senhor Jesus possa renovar a sua força, a sua comunhão com Ele, que o Espírito Santo de Deus te guarde, te proteja e te dá vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero devolver aqui ao pastor Remar. Bem, meus irmãos, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, que essa transmissão, Deus possa abençoar aí a cada um dos irmãos que nos acompanhar, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o irmão Joel, perdoa aí os nossos erros técnicos aí, a primeira vez é essa mesmo, e a cada dia vamos melhorar mais. Queremos agradecer os irmãos, irmã Guilherme, irmã Ione, irmã Merivan, irmão Antônio Martins, irmão pastor Antônio Pedro, Crisiel Naves, Edivaldo Machado, irmã Dirlene Teres, Maria Camargo e outros que não fizeram nenhum comentário aqui, mas que passaram por aqui e estão acompanhando. Deus abençoe a todos. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, por Tua graça, por Sua bondade, pela misericórdia do Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que essa palavra, meu Deus, que foi ministrada durante esse trimestre, Deus, ela possa a cada dia mais produzir em nós, meu Deus, frutos excelentes que agradem o Seu coração. Pedimos, ó Deus, a bênção a favor das famílias, ó Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa nação, em nome de Jesus. Meu Deus, queremos estar também convidando aí a todos que estão acompanhando para a transmissão pelo nosso pastor divino, hoje às 19h30. Tem gente pedindo oração, precisa orar para Deus parar com a pandemia. Vamos orar, sim, em nome de Jesus. Deus vai parar com essa pandemia, sim, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para sempre. Amém. Deus abençoe.